Agora tá ótimo. Então, pessoal, boa noite. Já temos 8 alunos aqui no grupo, acho que já dá para a gente começar. Uma dúvida, pessoal: quantas pessoas estão na turma de vocês nesse período? Alguém pode me dizer? É porque eu estou com um problema aí, que na chamada ele está com todos os alunos desde o início do curso, mas não estão todos aqui, com certeza, né? Eu queria Só só que tem, vocês me confirmassem aí quantos alunos estão. Oi? tem fixo, acho, no máximo uns 10 alunos. Tá. Pelo que você está vendo aí na tela, está faltando gente, né? Sim, sim. Tá, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou checar quem veio e eu vou passar para a coordenação para ver o que está acontecendo com os alunos que não estão participando. Assim, para mim é importante que vocês participem também. Assim, todo mundo está acostumado com o uso de celular aqui, né? Alguém tem alguma dificuldade com o uso de celular diretamente, não? Quando eu falo uso, é o uso normal, como uma pessoa que está usando o celular, não desenvolvendo aplicações para ele. Por mim, não. Só para a gente relembrar algumas coisas, tá? O celular vai ter o quê? Em termos de sensores, ele geralmente tem um sensor de presença, assim que quando você coloca o celular aqui no ouvido, ele, ele desliga a tela, então esse é um sensor de distância. Aí tem o acelerômetro, né, que faz com que ele vire a tela quando vocês viram o celular. E para algumas aplicações também ele trabalha com localização em 360 graus. Então, à medida que você está vendo um vídeo em 360 graus, então com o acelerômetro permite que você, ao movimentar o celular, né, em determinadas posições, ele visualiza a imagem que ele está querendo mostrar na direção, considerando os pontos cardeais, né? O que é para o norte vai estar para o norte, o que é para a imagem que estaria no norte, no sul, leste, oeste, aí mais os derivados. Então você consegue visualizar em 360 graus imagens. Tem um aplicativo interessante que faz isso, eu não estou lembrado o nome dele, mas ele mostra os planetas e as estrelas do céu, que estão nomeadas, né? Ele é um aplicativo de astronomia. Tem até aquele no celular. Então o que acontece? Ele mostra os astros que estão no céu exatamente na posição. Então, assim, se você está vendo, apontando para a direção do Sol, supondo que é à noite, né, e você está apontando assim para o chão, que o Sol vai estar do outro lado do planeta, né? Então, ele mostra exatamente onde está a posição naquele momento. Ele usa o acelerômetro para isso. Outros sensores vão ser os de comunicação. Esses são importantes, tá? Comunicação, a gente vai ter o Bluetooth, vocês já conhecem. Se eu falar alguma coisa que está diferente, eu só estou querendo alinhar aqui, tá? Só para a gente relembrar. Mas se tiver alguma coisa que vocês não conhecem, vocês perguntam para explicar, tá? Então a gente vai ter, aí vai ser comunicação, tá? Comunicação com outros celulares, ou comunicação com a rede de telefonia celular, ou comunicação com uma rede local, ou a comunicação com uma rede que a gente chama WAN, que é o Wide Area Network. Na verdade, a rede de telefonia celular é praticamente uma WAN, WAN. Então, o que, que acontece? O celular tem comunicação via Wi-Fi, que ele comunica, ele permite a comunicação com uma rede local usando Wi-Fi. Ele tem a comunicação via cabo USB, você conecta o cabo nele, conecta o USB em um outro dispositivo e você vai ter a comunicação entre o celular e esse outro
dispositivos. Geralmente a gente vai comunicar com um computador, né? Isso para redes, né? Aí, e essa comunicação com o computador, por exemplo, permite que você faça com que o computador ele acesse a rede de telefonia. Então, a comunicação acontece toda via o cabo USB. Então, esse daí, nesse caso, é a comunicação com a rede de telefonia. Bom, a rede de telefonia também ele permite comunicação com dados, voz e vídeo também. Todos digitais. Falei Bluetooth, falei Wi-Fi, falei USB e agora falei a rede de telefonia. A rede de telefonia, pessoal, aí a gente vai ter alguns sinais que vão ser diferentes. A gente vai ter vários protocolos, né? Os mais famosos aí são o 3G, 4G, que são chamados, né? 4.5G, 3.5G, 2,5G, 2G e 1G. E o G, a comunicação GSM e a comunicação tinha uma outra anterior, bom, não vou lembrar agora, mas é dos telefones bem antigos. Na verdade, a ideia dessas comunicações em cada um desses XG, né, onde X é um número, o que vai diferenciar de um para o outro é principalmente a velocidade, tá? É o que vai importar em relação às pessoas que vão estar usando essas redes de telefonias. Mas por trás dela tem protocolo de comunicação que são bem especificados e que, assim, quem vai se preocupar com isso é o fabricante, vocês não, tá? Mas o que vocês vão se preocupar é que a partir dessas, dessas formas de comunicação, vocês vão poder fazer aplicativos que usem esses meios de comunicação, tá? Então, vocês vão poder fazer aplicativos para comunicação com outros dispositivos via Bluetooth, via USB, via a rede 3G e via Wi-Fi. Na verdade, assim, o Wi-Fi e a rede 3G e até o USB, tá? Ele vai permitir que vocês se comuniquem com a internet ou com uma rede local. Já o Wi-Fi permite que você controle outros dispositivos, aí é diferente. Tem uma diferença aí. Por exemplo, a gente tem usado o celular junto com o Arduino. Conhece o Arduino, não? Já ouviram falar do Arduino? O Ilon conhece, Franciane, Franciane, né? Ótimo. Bom, eu tenho até um carrinho aqui, o Arduino, mas a gente consegue controlar dispositivos Arduino através do celular, tá? Isso daí faz, você pode trabalhar com várias aplicações. E o Arduino, ele está sendo usado hoje para comunicação, que a gente chama, para desenvolver produtos com a internet das coisas. Então, o celular é uma forma para trabalhar esse tipo de comunicação. No caso da internet das coisas, o que é que acontece? Você quer controlar uma lâmpada. Então você pode ter um pequeno dispositivo que a gente chama de, sim, casas inteligentes, bem colocado. Internet das coisas, a gente tem um dispositivo que ele é mais ou menos desse tamanho aqui. Estou colocando os dedos, vou colocar aqui 2 dedos aqui, ou 3 aqui no máximo. 2 dedos aqui. Metade dos meus 2 dedos aqui. Ele é uma plaquinha controladora, tá? Que ela permite, por exemplo, que você ligue uma lâmpada a ela e você consegue controlar se vai ligar ou desligar. Você consegue botar até controlar essa lâmpada. Assim, o dispositivo é o ESP01, o nome dele. ESP01, ESP01. Aí, e mais as famílias de dispositivos que derivam dele, certo? Ele tem 4 pinos digitais que dá para você colocar dispositivos para controlar. Esses dispositivos são
podem ser lâmpadas, podem ser pequenas lâmpadas de LED, lâmpadas comuns, podem ser pequenos motores e assim por diante. E ele tem também uma, uma antena Wi-Fi de curto alcance, em que você pode usar o celular para controlar essa antena também. E o Arduino também tem uma antena, ele tem um dispositivo de Bluetooth, em que você consegue comunicar o parear, né? Comunicar, no caso do Bluetooth, a gente chama de parear. Você consegue parear, né? O teu celular com outro dispositivo Arduino e a partir do Bluetooth você consegue fazer os controles todinhos desse Arduino. Aí você consegue inclusive controlar uma casa inteira se quiser. Basta que você faça as ligações eletrônicas, os circuitos todinhos, e você consegue controlar dispositivos dentro da casa. Então é essa a ideia aí do celular em relação à comunicação. Aí as outras formas também, aí você já consegue também com o celular, né, comunicar qualquer dispositivo que esteja na internet, ou sites, ou páginas, ou outro dispositivo e assim por diante. E você consegue, dentro do seu aplicativo, fazer essas comunicações todinhas, inclusive acessar bancos de dados que estão disponíveis na internet. Também é outra forma de aplicações que vocês vão ter com o celular. Ah, deixa eu ver o que mais aqui de termos de aplicação, né? O acelerômetro a gente já falou, né? Que dá para trabalhar localização, etc. Assim, o Google em si, ele traz um monte de ferramentas que já estão prontas para que você possa usar. Uma delas que é bem famosa, ela diz respeito à parte de localização. Então, assim, ele já traz embutido, embutido não, né? Ele já traz para a gente bibliotecas. Todo mundo sabe o que é uma biblioteca? Nos outros programas que vocês fizeram, vocês usaram a biblioteca? Quem programou em Java aqui, ou então PHP, ou JavaScript? Sim, professor, usa a biblioteca. Willam, você não usou nenhuma biblioteca, assim, nenhuma linguagem de programação, não? Em relação às aulas, não. A gente não usou bibliotecas. Mas qual foi a linguagem que você aprendeu? Não entendi, professor. Que linguagem de programação você aprendeu? JavaScript, Java, C. Em Java você fez algum aplicativo que faz comunicação com banco de dados? Não. Que tipo de aplicativo você chegou a fazer? Não, professor, nunca programei aplicativo, não. Desculpa, nenhuma aplicação Java, não? Não, eu uso. A gente não chegou a utilizar isso, não, também. Até porque eu não gosto de Java muito, não. Tá, e no caso do JavaScript e do PHP? JavaScript é para web, né? Exato. Só para web. Nesse da web, você comunicou com algum banco de dados? Cheguei a fazer um outro curso uma vez de programação web e usaram PHP, mas era, digamos, na mão mesmo. A gente não usou nenhuma biblioteca para fazer conexão com o banco de dados. Ah, tá, entendi. Mas nenhuma das disciplinas você chegou a comunicar com nada, assim, nem pegou tela, nem nada pronta? Não, professor. A pandemia estragou todo o nosso ensino. Ano passado vocês não tiveram programação, não, então, né? A gente teve bem pouca. Puxa vida. Bom, eu vou mostrar um pouco depois de bibliotecas para vocês, então, para ter ideia. Mas a ideia de biblioteca é o seguinte: a biblioteca ele é um programa que você vai baixar e vai usar dentro do teu do programa que você está desenvolvendo. E ela vai trazer para vocês comandos que já estão pré-definidos. Então, por que eu te perguntei a respeito de banco de dados com Java?
É porque para você acessar qualquer banco de dados, ele tem que usar uma biblioteca chamada JDBC. Aí, então, para cada tipo de banco de dados, ele vai trazer uma biblioteca diferente para você. Então, por exemplo, vai ter uma biblioteca do MySQL, do Postgre, do SQL Server, do Oracle e assim por diante, dependendo do banco de dados que você for usar. Então, você vai no site para acessar a biblioteca, né? Você vai no site do fabricante do banco de dados que você quer usar, e lá vai ter a biblioteca JDBC, né? Que seria Java, Database Component, o nome, né? Componente de banco de dados do Java, isso que ele quer dizer em português. E essa biblioteca permite que você faça a comunicação toda com o banco de dados, com comandos simples. Assim, o que é a vantagem de usar bibliotecas? É que você, ao invés de fazer umas 100 linhas de código para fazer a comunicação toda com o banco e depois fazer a sua consulta, por exemplo, uma consulta SQL, ao invés de usar umas 100, 200 linhas para fazer isso daí, basta usar uma linha, porque a biblioteca fornece o comando já direitinho para fazer a comunicação com o banco de dados e depois os comandos para você enviar um comando SQL ao banco de dados e receber a resposta dele e processar a resposta desse banco de dados. Então, a biblioteca dá um comando só que ele vale por 100 que você iria desenvolver. Deu para entender a importância dela, Wino? Sim, professor, sim. Então, assim, as bibliotecas reduzem bastante o tamanho do teu código e principalmente o tempo de desenvolvimento, né? Na verdade, elas usam o conceito de componentes de software e de reuso, que a gente chama. Ah, então, eu estava falando de biblioteca e antes dela eu estava falando das comunicações com Bluetooth, Arduino, etc. No caso do Android, tá? Já tem bibliotecas prontas para você fazer comunicação via internet. Inclusive, a gente vai ver, acho que vai ser uma das últimos pontos que a gente vai ver nesse curso. E essas comunicações via internet, tá? Então, que funciona, como é que funciona, né? Você vai acessar um site, aí você vai colocar o endereço e vai ter a comunicação com aquele site. E depois você vai poder processar informações que estão sendo enviadas lá dentro usando outras partes da biblioteca. Tudo bem? Então, isso daí eu estou falando de comunicação. Então, essas comunicações todas que eu estou falando, que eu estou comentando para vocês, vão. é, o, o Android já traz bibliotecas prontinhas para fazer todo esse tipo de comunicação. Comunicação Bluetooth, comunicação via a rede Wi-Fi, via rede Wi-Fi, via rede 3G e assim por diante. Então, assim, essa comunicação, ela fica transparente. Inclusive, deixa eu até ver se eu estou com... Só um minutinho. Deixa eu só ver uma coisa rápida aqui. Esse aqui. Não, é esse outro aqui. Tá aqui, não. Eu acabei usando em outro lugar o meu. Eu tava querendo mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se essa ajuda. Não, essa aqui não vai ajudar, não. Bom, não se preocupe. O, o que eu queria mostrar era aquele slide que eu passei na aula passada para vocês, para mostrar essa ideia dessas bibliotecas já prontas, tá? Na verdade, o slide é aquele que eu estava mostrando eu chamei que é chamado de arquitetura Android, que tinha as várias camadas, a camada de aplicação, a camada do middleware,
a camada do kernel e assim por diante. A camada do middleware é que vai trazer essas bibliotecas prontas para vocês fazerem essa comunicação, tá? Então, toda aquela parte de comunicação com o hardware e mais os comandos que ele tem para fazer acesso à internet, ele já tem tudo isso daí prontinho para vocês. Então, assim, vocês vão fazer o mínimo de programação para isso, tá? Vocês vão só se concentrar na parte principal dessa programação. Então, assim, isso é bem legal do Android, mas o que que acontece? Tem ônus e bônus, né? Assim como fica fácil de você programar, esse é o bônus, né? E o ônus é que ele é muito pesado. Então, assim, ele exige um computador bem pesado para poder você usar. E a gente vai já entrar aqui nessa ideia toda. Bom, essa página aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Rapidinho, mas vai estar disponível lá no Cigar assim que concluir essa aula aqui, tá? Então, assim, essa parte do guia do desenvolvedor, ele traz informações para quem está começando a parte do Java. Então, eu vou fazer assim com vocês. Eu vou passar exercícios e vou determinar algumas leituras para vocês fazerem, tá? E essas leituras vão ajudar vocês a fazer os exercícios. Na prática, a gente vai trabalhar muito aqui nessa parte dos fundamentos aqui de aplicação. Ó. Pode ver que eu estou clicando aqui na esquerda, tá? Aqui é bem legal, ó, que ele mostra exatamente o que é a parte do Android, como é que são os arquivos, etc. Tá bom? Quais são os componentes, o que são as atividades, os serviços. Isso aqui eu acabei falando na aula passada, tá? Os broadcast receivers, os provedores de conteúdo, ó. Aqui ele resume tudo isso aqui, ó. Então essa fonte aqui que ele tem do site chamado developer.android.com, que está aqui, ele, ele traz muita informação aí para quem está começando, tá? Inclusive ele tem fundamentos, recursos, né? Quais são os recursos que eu tenho nos meus aplicativos, e assim ele vai mostrando. Eu estou passando rápido porque assim, eu só estou mostrando para vocês fazerem leitura, fazerem estudo depois, tá? Mas depois vocês vão poder fazer a criação do primeiro app, que é justamente o projeto que a gente chama de Hello World. Toda aplicação Java tem. O que é o problema? Não sei se vocês. Eu acho que. Eu queria que vocês até respondessem aí. Quem tem computador em casa aí aí no chat? Vocês poderiam responder? Vou botar aqui a pergunta, aí vocês respondem, que aí eu acompanho aqui com vocês. Só um minutinho aqui. Vou fazer a pergunta aqui e vocês respondem, tá? Quem tem computador em casa? Na verdade, deixa eu fazer a pergunta melhor aqui. Seria, você tem computador em casa? Aí responda aí se vocês... Responda aí essa pergunta aqui no chat, só para eu verificar aqui como é que está a situação de vocês. Porque assim, eu posso mostrar para vocês toda a programação, aí vocês vão ver na tela e vocês vão poder escrever os códigos, tá? Sem problema nenhum. Só que seria melhor, obviamente, vocês terem um computador para trabalhar, tá? Só a Francilane e o Leonardo aí que estão respondendo? Eu pediria aí que a turma participasse um pouco mais aí, pessoal, para a gente. Senão o professor fica falando, falando e a gente não. Só dois responderam? Não, tem mais gente aí para responder. Ah, tá. Você vai conseguir aí, Karina. Mais alguém? Só três pessoas?
agora temos mais aqui. Então, o Ilon respondeu, Francilane disse que sim, Leonardo disse que sim, Karina está com dificuldade, e o Josemir tem um notebook. Tá ótimo. Com pouca memória, né? Tá. Assim, o que vai acontecer é que vocês podem instalar o Android Studio, mas ele vai trabalhar de uma forma lenta, tá? E eu tenho uma apostila que ela explica, eu vou até colocar para vocês, tá? Como é que faz a instalação do Android, um tipo de instalação do Android Studio que ele não requer muita memória. Aí vocês conseguem trabalhar com ele, mas vocês vão ter que ter paciência, tá? Para poder fazer as coisas usando o Android Studio. E assim, essa página aqui que eu estou colocando, pessoal, que tem a parte dos fundamentos e também a criação da primeira aplicação e até de um projeto, ó. Então você vai poder criar um projeto. Olha, ele mostra as telas aqui, inclusive, ó. Assim, o Android Studio ele tem duas linguagens. Uma é o Java e o outro é o Kotlin, tá? Então, assim, para não ter muito problema, deixa eu aumentar aqui um pouco. Estão conseguindo visualizar direito aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aí que fica melhor. Pronto. O Android Studio você pode usar o Java ou o Kotlin, tá? Mas a gente vai usar a programação em Java. Ambas funcionam, tá, pessoal? Funcionam muito bem. Tudo bem? E aqui ele mostra aqui telas, etc, tá? Então vocês vão poder trabalhar bem aqui com o, o Android Studio, aqui, vocês seguindo as instruções que estão aqui e na apostila. Por que eu estou falando dessas apostilas? É até para vocês, porque assim, o professor fica falando, quando vocês vão fazer na prática, todo mundo fica perdido. Esses sites aqui, se você ler passo a passo, você consegue fazer os programas direitinho, tá? Vocês vão conseguir fazer os programas tranquilamente. Aí vocês instalam, tá? Eu vou mostrar também uma apostila aqui que tem essa parte da instalação, vou deixar disponível lá. Aí vocês podem seguir as instruções de instalação que tem na apostila, que ela traz uma versão mais light aí do Android Studio, ela é mais leve, né? E aí vocês vão poder usar tranquilamente, tá? Bom, mas deixa eu mostrar aqui a ideia do quem é o Android Studio, tá? Deixa eu fechar aqui a minha aplicação e eu vou abrir o Android Studio. Aqui demora um pouquinho, mas assim, aliás, ele está até rápido aqui para o que é a abertura do Android Studio. Como é que funciona aqui? Essa aqui é a tela principal dele, ó. Eu não sei se vocês... Eu não consigo aumentar aqui. Vocês estão conseguindo ver o que está escrito aí, não? Se vocês estiverem com celular, acho que... Deixa eu tentar aqui aumentar... Eu consigo, professor, mas eu estou no computador, né? Tá, deixa eu ver se eu coloco uma resolução aqui mais absurda. Melhorou agora aí para todo mundo? Sim, professor. Então, assim, ele é todo em inglês, tá? Mas, assim, vocês não vão ter muita dificuldade, não. Aqui na esquerda são aplicações que vocês já estão trabalhando nelas, tá? E aqui na direita são algumas opções que vocês vão ter para trabalhar com o Android Studio. Então, a primeira, óbvio, é que vocês vão trabalhar com essa Start New Android Studio Project, que vai iniciar um projeto novo, tá? Então, o Android Studio, toda aplicação que você vai fazer, ela está dentro de um projeto, tá? Por isso que ele fala aqui que você vai criar um novo
projeto. E dentro dele vocês vão ver que vão ter vários arquivos ou programas que vocês vão usar, tá? E a segunda opção aqui é para abrir um projeto que vocês já fizeram, que está numa pasta qualquer. Se vocês estiverem usando uma ferramenta de controle de versão, tipo Subversion, ou então puxa vida, qual é a mais famosa agora? Controle de versão. Git. É o Git. Se vocês estiverem usando o Git, vocês podem usar aqui essa opção aqui de Version Control, tá? A outra forma também aqui é assim, uma aplicação de celular, ele é uma APK. Aí vocês podem também fazer o debug lá de uma aplicação. Então você pode importar um projeto ou importar um código que já está pré-pronto para você poder usar, tá? Aqui vocês fazem algumas configurações. Dois importantes são esses dois primeiros aqui, ó. Aliás, o primeiro mais importante, que é o AVD. AVD, pessoal, é a sigla para Android Virtual Device, ou dispositivo virtual Android. Então, o que é a ideia do... em inglês seria AVD Manager, né? Isso que é assim que a gente falaria, AVD Manager. No, nessa, nesse dispositivo virtual, ele permite que vocês escolham um modelo de celular e a partir daquele modelo vocês podem, a partir desse modelo de celular, tá? Vocês podem escolher um tipo de celular, um celular da Motorola, um celular da Samsung, ou do Google. Tem um nome lá, que tem um celular que é do Google, Pixel, que é o que a gente mais usa, inclusive. E você, a partir desse modelo desse celular, ele cria um simulador aqui no computador, tá? A gente vai já ver o que é um simulador. Na prática, o simulador, ele mostra uma imagem do celular e a tela dele, e você consegue interagir com ele como se interagisse com um celular físico, tá? Mas ele é apenas um simulador. Agora, isso traz um problema para a gente, porque esses simuladores de celulares têm um código muito pesado. Então, assim, quando vocês forem abrir um AVD, vocês vão a melhor coisa que vocês fazem é não fechar, porque para abrir de novo ele demora, tá? Aí a gente vai ver como é que abre um AVD aqui, para a gente trabalhar. Aí eu vou abrir uma aplicação aqui nova para vocês verem como é que funciona com o Android Studio. Então eu abri, ele está pedindo para escolher, né? Se eu vou usar o Wear, que seria os vestíveis, né? Android TV, Android para automóvel e Android para coisas. E obviamente que eu vou escolher aqui para telefone, né? A gente vai trabalhar com a parte de telefonia. E aqui ele traz algumas opções, ó. Porque aqui está com uma tela com uma resolução bem baixa, tá? E aparece maior. Mas para vocês vai aparecer menor. Então aqui ele vai ter um Basic Activity, que é uma tela, né? Que ela vai ter aquela setinha de voltar e um botão de mais aqui. Isso aqui é a Basic Activity. Eu posso ter nenhuma Activity, né? Depois a gente vai ver o que é. Na verdade, eu falei na aula passada para vocês, mas para relembrar, Activity ele é uma tela, tudo bem? Ele representa um arquivo com uma tela e um outro arquivo que tem os programas. A gente vai já ver. A Empty Activity geralmente é o que a gente geralmente usa, tá? Que ela vai ter vai ser uma aplicação em branco só com a tela do Hello World. Essa aqui, Button Navigator, que está aqui, ó, ela tem alguns botões embaixo aqui que são representados com
no caso é um botãozinho aqui embaixo, né? Que ele está representado por essa parte amarela. Uma aplicação de full screen, né? Que ele pode aumentar, tá vendo esse símbolozinho aqui, ó? Ela pode ocupar toda a tela ou diminuir, tá? Essa aqui também é uma tela comum, que é um de fragmento. Esse aqui é mais para tablet, que é Master Detail, né? Que você aqui tem na esquerda, ó, uma conjunto de uma lista e aqui os detalhes dessa lista aqui, ó. Pode ver que aqui geralmente essa tela vai ficar em landscape, né? Que é aquela tela comprida de lado, né? E aqui olha só também, ó, Google Maps também. Você pode também criar uma aplicação que vai usar o Google Maps. Aliás, assim, eu estava falando de biblioteca, né? O Google ele fornece uma biblioteca para acessar o Google Maps, tudo bem? E vocês podem acrescentar essa biblioteca na aplicação de vocês. Aliás, o Google permite até que vocês usem uma aplicação que utiliza o sistema de reconhecimento de voz do próprio Google. Então, o que é a ideia? Você fala alguma coisa, ele verifica se está, ele reconhece o que você falou e devolve um texto. Aí você pode verificar dentro de um conjunto de vetores se aquele texto bate com alguma coisa que você conhece, né? Também você pode fazer isso, em termos de usando as bibliotecas dele. Aqui uma tela de login, para vocês iniciarem aí uma aplicação com uma tela de login. Aqui uma de abas, pode ver que chama de tab, né? A aba é como tab. Então aqui você clica aqui e vai ter uma tela. Você clica aqui nessa segunda, aí aparece outra tela aqui. Na terceira aparece uma terceira tela. E assim por diante. E até tem C++ aqui, um projeto usando C++. Mas a gente não vai trabalhar essa parte de C++. O principal que a gente vai trabalhar vai ser com o Empty Activity. Eu vou até selecionar ele aqui, né? Ele está no Phone and Tablet, né? Aliás, aqui, ó, eu estava falando de abas, né? Isso aqui são as abas, um exemplo aqui de abas, né? Empty Activity. Eu vou em Next, aqui eu dou o nome da minha aplicação. Vou chamar aqui de Hello App. Aí aqui, ó, eu vou selecionar o que eu estou querendo, né? O nome do pacote, com example Hello App, eu posso mudar aqui, por exemplo. É o nome do pacote, né? Como eu estou no IFAM, então eu vou botar assim, ó. BR, vou dar aqui o nome, br.edu.ifam.helloapp. Aqui o local, né? Ele está no D, salve seus arquivos, aplicativos Android. Geralmente ele vai ter um local padrão aqui que vocês vão poder escolher, né? E a linguagem. Pode ser Kotlin. Aqui você tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Sempre observem a linguagem, porque ela pode ter começado com Kotlin, tá? Aí quando vocês forem tentar fazer o código, a gente vai fazer em Java e vocês não vão conseguir. Então tem que selecionar sempre o Java. Então deixa eu repetir isso aqui para vocês entenderem, tá? Escolham. Ele geralmente começa com a linguagem com Kotlin, tá? Quando vocês vão fazer pela primeira vez. E vocês escolhem a linguagem Java. E aqui eu coloco Finish. Agora ele vai criar aqui o ambiente para mim. Tem sempre algumas dicas, né? Todas em inglês. Aí eu dou close. O que ele está fazendo aqui, ele está fazendo o que ele chama de build. O que é o build? Ele está construindo a minha aplicação e demora, tá? Deixa eu colocar aqui, maximizar aqui para a gente ver a tela completa. É importante que vocês usem essa tela maximizada, pessoal, porque aqui embaixo eles mostram algumas mensagens para vocês, tá?
E por que que é importante ele... A primeira coisa que ele faz é um build, né? E por que que é importante vocês verem esse build aqui? É porque, às vezes, essa tela aqui, que eu vou até mostrar para vocês... Deixa eu... Olha, tá bem pequena aqui, né? Mas eu posso aumentar um pouco mais aqui para vocês verem, né? Vou tentar aqui. Pronto, tá aqui, ó. Isso aqui é a tela do celular. Vou botar com um blueprint aqui também. Eu vou maximizá-la aqui, ó. Ixi, é para aparecer Hello World aqui, ele não tá mostrando. Deixa eu tentar ver se ele chega no 100%. Acho que é por causa da resolução da minha tela, mas era para estar escrito aqui Hello World, tá? Vai já ver isso aqui. Eu estou diminuindo o zoom para vocês verem tudo aqui. Pronto. Aqui é um componente que vai ficar aqui na tela. Aliás, ele usou o Pixel 2, né? Ele não deixou eu selecionar qual foi o, o aparelho que eu vou usar, o AVD. Mas vamos usar essa tela aqui para vocês entenderem. Primeiro, todo mundo entendeu ali a outra parte que eu estava mostrando? É só o início da aplicação, tá? Aí quando ele entra, ele vai entrar no Android Studio com essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês. Pessoal, vocês estão acompanhando aí o que eu estou colocando? Sim, professor. Obrigado, Karina. E quanto ao restante, eu queria que vocês respondessem aí no chat, se for o caso. Tudo certo, professor. Franciane, Delmar. Às vezes demora aqui a mostrar, tá? Eu me preocupo se vocês estão acompanhando, tá, pessoal? Porque, assim, às vezes eu fico falando muito aqui e o que é ruim dessa disciplina aqui, vocês praticamente vão ter que ficar recebendo conteúdo aqui, porque é programação, tá? Então, assim, quando eu começar a mostrar alguma coisa e vocês começarem a fazer, que vai ter mais retorno de vocês. Então, fiquem bem à vontade para perguntar, tá? Eu vou ter paciência com vocês para a gente resolver os problemas que podem estar acontecendo, as dúvidas de vocês, tá? Bom, deixa eu começar aqui como é que é mostrar a ideia das aplicações. Bom, essa tela aqui, ela está bem ampliada, tá? Até porque, assim, algumas coisas eu vou ter até dificuldade aqui de mostrar para vocês. Até porque ela está ampliada, não fica tão visível na tela. Por exemplo, um dos exemplos é aqui a minha tela do celular, aqui, ó. Aqui era para vocês verem o que está escrito é Hello World aqui, ó. E não apareceu, né? Mas foi por causa da resolução da tela. Bom, eu vou fechar aqui, geralmente para vocês verem aqui a parte dos programas que a gente vai ter. Aqui a gente tem algumas telas que são importantes. Eu vou minimizar essa daqui, ó. Aqui seria uma tela que está agora pronto. Então aqui na esquerda nós temos algumas abas aí que a gente vai usar, tá? Aí eu vou entrar diretamente nas que a gente vai usar mais. A primeira é essa daqui, ó, Project. Todo mundo acompanhou aí? Eu cliquei em Project aqui e apareceu esse menu. Aí eu estou minimizando aqui para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, ó. Aqui em cima está dizendo que esse aqui é o meu projeto chamado Hello App. Tá bom? Na parte de cima que está mostrando isso. Tá? Inclusive aqui, ó. Hello App. Tá? Esse é o nome do meu projeto. E nessa pasta de projetos, ó, tá, que eu estou clicando aqui, ela vai ter essa pasta chamada App. Tá bom? E aqui vão ter algumas coisas importantes. Essa primeira pasta são os que a gente chama arquivos de manifesto, a gente vai ver tudinho, tá?
aqui o código Java, e aqui no res, que a gente chama, são os recursos, resource. Res é de resource, são recursos. Tudo bem? Eu vou começar aqui com o res, que tem algumas coisas importantes nele. O res, ele vai ter aqui em Drawable. Drawable quer dizer assim, é algo que seja um desenho, tá? Algo que possa ser desenhado. Ou uma figuras da tela. Então, dentro de Drawable, eu vou ter arquivos, tá? Como imagens, qualquer imagem que você for usar aqui dentro do celular, vocês vão colocar aqui em Drawable. Então, imagina aí que vocês estão usando, sei lá, eu fiz um aplicativo uma vez que são das bandeiras, né? Bandeiras dos estados que nós temos, né? Então, assim, a imagem das bandeiras pode ser colocada aqui nessa pasta Drawable. Tudo bem? Então, vocês... E que imagens são essas? Imagens JPEG, imagens PNG e assim por diante. Aí, ele reconhece aqui nessa parte de Drawable, aí vocês conseguem colocar a imagem e fazer referência a ela, tá? A gente vai ver isso com. Nessa parte de layout, aqui são guardadas as telas que vão ser usadas no meu aplicativo. E aqui já tem uma tela chamada Activity Main. As telas, pessoal, são arquivos XML. Aí eu vou clicar duas vezes aqui no Activity Main. Só lembrando, tá? Eu estou em Resource, que é o res, tá? Layout, Activity Main. Eu vou clicar duas vezes aqui e vocês vão ver que vai abrir o... Eu vou minimizar aqui, tá? Eu vou abrir e vou minimizar. Então, aqui, ó, o que eu estou vendo? O meu arquivo de telas. Tudo bem? Dentro dele, eu tenho uma pasta aqui que é importante, ó. Eu clico aqui, ó. Podem ver aqui que é a palette, ó. Ela apareceu e desapareceu aqui, ó. O principal aqui é eu ver a tela do meu celular, que está aqui. E aqui dentro eu tenho um que a gente chama de componente. Como é que funciona o Android, pessoal? Para você criar telas. Aqui na palette, ele tem tipos de componentes que vão fazer parte da tela. Tudo bem? E o que vocês vão fazer aqui, ó? Aliás, esses aqui são os componentes que são os mais comuns que eu vou utilizar, que são text view, um, um, um texto comum, tá? Um botão, um visualizador de imagem, a lixeira, ou então uma parte que vai mostrar um menu, um botão, uma visão aí que você esquema de scroll, que é a ideia de eu ter algo que não caiba na tela do celular, aí eu posso usar o scroll view para visualizar isso daqui. Por exemplo, se eu tenho um mapa que eu tô usando aqui, aí parte do mapa não cabe na tela do celular. Então eu posso arrastando lá pelo mapa, né? E eu vou vendo outras partes. Deu para entender, pessoal? É como se eu tivesse uma imagem muito grande, aí eu só visse uma parte dela na tela do celular. Aí eu uso o dedo para arrastar na tela, né? Faço aquele movimento para arrastar na tela, né? Com o dedo. E com esse movimento eu consigo visualizar o restante da imagem, tá? Com certeza vocês já fizeram isso várias vezes, né? E aqui eu vou ter, assim, alguns outros tipos de componente aqui. Texto, botões, widgets. A ideia de widgets, pessoal, são imagens que elas têm alguma função dentro da tela, tá? Por exemplo, o Image Viewer. Qual é a função dele? Ele vai mostrar na tua tela uma imagem qualquer. Então, eu estava falando do aplicativo de bandeiras, tá? Eu posso usar um Image View com
com a imagem que eu escolhi, e assim eu posso visualizar as bandeiras cada vez que eu mudo o estado que eu quero ver, né? O estado que eu digo, o estado da nação aqui. Amazonas, Pará, Acre, Amapá, assim por diante. Layout são os tipos de layout de tela. Aqui a gente está usando um constraint layout. Depois a gente vai explicar isso com mais calma. Containers, né, que são componentes que dentro deles vão ter outros componentes, chama de containers. Componentes do Google, e aqui a gente tem visão de mapa, e aqui esse Add View seria a visão de é, Ad Advertisement, quer dizer propaganda. Então, esse Add View é para ver propaganda, tá, do Google. E o Legacy são alguns componentes que já foram substituídos por outros, tá? Mas que ainda estão aqui por compatibilidade, mas no futuro, nas próximas versões, eles vão parar de ser usados, tá bom? É mais por compatibilidade de versões antigas. Então, por que é importante isso aqui? Como é que funciona a programação Android? Eu vou tirar esse componente daqui para vocês. Aliás, espera aí. Falta uma coisa aqui importante, né? Não sei por que ele não está mostrando muito bem aqui. Eu acho que é por causa da resolução da tela. Mas assim, eu posso. Aqui tem o modelo do celular que eu coloquei, que é o Pixel API 25, tá? A gente vai ver isso com detalhes. Mas eu posso clicar aqui nesse botão que é o Run, e eu posso rodar a aplicação. Ó. Quando eu clico em Run, aí aqui embaixo ele vai mostrar o emulador. Opa, inclusive aqui ele. Esse aqui é um aplicativo que eu fiz antes, tá? Tá dando até boa noite já para vocês, né? Então tá aqui, ó. É o Hello App, né? E aqui ele deveria ter mostrado uma imagem tipo Hello World aqui. Agora é estranho que ela tá muito pequena isso aqui. Deixa eu tentar ver o que está acontecendo rapidinho aqui. Por que ela tá tão pequena? Nem aparece, inclusive. Rapidinho aqui, só para ver se eu encontro o motivo. Geralmente tem a ver com o texto. Olha de. Tá aqui, texto. Eu vou verificar o texto dela. Deixa eu tentar botar isso em vermelho aqui. Cor do texto, ele botou aqui. Eu pedi para que ele colocasse vermelho aqui. Estilo texto normal. O tamanho dele eu vou botar um pouco maior, 24 SP. E aqui o nome do texto, ó, Hello World. Visibility visible. O meu texto está visível. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que eu possa mudar aqui. Eu acho que não. Aí eu minimizo aqui, ó. Bom, eu vou ter que verificar o porquê que ele está. Ele não está mostrando muito bem aqui o meu texto. Oh, deixa eu só ver uma coisinha aqui. É um texto mesmo, não tem para onde. Mas tem algo muito estranho aqui que ele não está mostrando bem. Mas assim, como é que funciona isso aqui, ó? Eu vou colocar minha tela aqui, ó. E eu vou arrastar aqui um plain text, por exemplo. Ah,
deu problema aqui de memória. Agora está explicado aqui. Eu estou tendo um problema de memória aqui, ó, por isso que ele não está. Depois eu vou visualizar isso aqui, mas eu posso mostrar direitinho para vocês. Não sei o que aconteceu, mas ele não está mostrando muito bem aqui para mim, não. Talvez se eu fechar a aplicação e abrir, ele resolve, mas... Bom. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que vocês podem arrastar aqui, ó, por exemplo, um botão, você clica nele e arrasta para cá, ó. Ele aparece aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Está com algum problema de memória que ele não está apresentando as informações, mas é só arrastar e depois posicionar. A gente vai aprender isso, tá? Então, depois que você arrasta e posiciona, aí deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Bem aqui nós temos duas abas, ó, Design e Text. Então, o que acontece? O arquivo que tem a imagem, lembra que eu falei na aula passada que uma activity, ela tem uma tela e um programa, dois arquivos, né? Ela tem uma tela e um programa. A tela, ela é um arquivo XML. E aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo a imagem gráfica da tela, tá? É isso que está acontecendo aqui para mim. A imagem da tela, como ela vai ser. E aqui em Text, então, deu um erro aqui maluco. E aqui em Text, deixa eu fechar aqui minha aplicação. Eu estava em design, né? Está dando um erro meio maluco aqui. Eu estou aqui em design, ele mostra a tela, né? E quando eu clico em text, ele vai mostrar essa tela no formato XML. Então aqui, ó, eu já tinha um componente chamado text view e aqui ele coloca aqui os parâmetros dele, ó. Layout width, que é? Largura do componente. Height, a altura. 3dp. Isso quer dizer dot pixel. Aqui, ó, um outro parâmetro, text, o texto que ele vai aparecer lá, Hello World. Aqui a cor, o tamanho, se ele é visível ou não, né? Depois eu explico melhor esses aqui, que aqui não vai demorar muito. E aqui a minha text view, ela começa aqui, ó, e termina bem aqui, ó. Tudo bem? Então, é como se fosse um aqui é XML, né? E aqui ele tem é uma linguagem de tags, né? Então, a minha tag text view, ela começa aqui, aqui no meio ficam os parâmetros, e aqui o barra é sinal de maior, né? Então, eu começo com o sinal de menor, menor que, né? E eu termino com o barra sinal de maior que. E o que tiver entre esses dois sinais, é o meu comando aqui que eu estou usando. Nesse caso, um componente de tela chamado, que é do tipo TextView. Bom? E aqui eu vou ter um segundo componente, ó. Pode ver que ele começa aqui com esse sinal de menor, né? E aqui eu tenho um barra maior que. E aqui o componente que eu estou usando, ele é um botão, chama button. E aqui no meio é a mesma coisa, tem os parâmetros dele que a gente vai ver com calma depois. Então, tudo que você coloca na tela, ele vai aparecer no XML. E também, tudo que você retira, ele some daqui, ó. Deixa eu pegar aquele componente lá que eu tinha antes, né? Que é uma text view. Aqui que eu vou fazer? Eu vou tirar ele daqui da tela. Então, basta eu apertar o delete. Eu vou apertar o botão delete aqui. Então, o componente sumiu. Só sobrou o meu botão aqui. Deixa eu até fazer uma coisinha aqui. Tem que ser feita sempre, né? Que é fazer essas ligações aqui que eu estava mostrando. Então, eu estou com um botão aqui bem no meio da tela. Talvez eu consiga visualizar, eu acho que não. Ele está
aqui seria o botão, mas acho que é por causa de algum erro aqui. Se eu reiniciar a máquina, talvez resolva. Mas aí vai demorar muito, tá? Então aqui está o meu botão. E aqui, ó, em text de novo, como eu estava mostrando para vocês, ó, podem ver que sumiu aquele text view, ó. E agora ele só tem o meu botão, o botão. Ele começa aqui com o início da tag aqui, né? E ela termina aqui. Todo mundo entendeu essa parte da tela? A tela ela é um arquivo XML, tá? Só para resumir aqui. Então o nome dela aqui no caso é activity_main.xml, certo? Quando eu coloco aqui na visualização de design, aparece para mim essa palette aqui, ó. Essa palette é um conjunto de componentes que eu posso inserir na minha tela. E o que eu mostrei para vocês foi que eu pude inserir um botão aqui, tá? E agora tem um detalhe, né? Eu preciso programar esse botão. Ou seja, quando vocês clicarem aqui, alguma coisa tem que acontecer. E para fazer isso, aí eu vou precisar de uma outra parte, que é aqui no projeto, o meu código Java. Eu vou tirar aqui o res, né? Daqui. Tirar não, minimizar, né? Não sei por que ele apareceu duas vezes aqui. Tem um generated aqui, que eu não sei por que ele apareceu. Deve ter tido algum erro aqui. Então aqui, ó, lembra que lá eu coloquei o meu pacote como sendo br.edu.ifan? Então aqui está aparecendo ele como o pacote Hello App. Vocês lembram em Java o que é um pacote, né? Vocês lembram o que é um pacote? Pode relembrar, professor, que eu não me recordo muito. Tá. Dentro das linguagens de programação, um pacote, ele é o que a gente chama de, ele vai conter diversas classes. Então, ele agrupa como se fosse um grupo de classes ou de programas para o seu aplicativo. Então, aqui, ó, quando eu abro o pacote, aqui vai estar o meu código Java. Então, o pacote vai ter diversos códigos Java, tá? Aí eu vou tirar o Activity aqui, não precisa tirar, tá? E agora eu vou ter o meu programa chamado mainActivity.java. Esse pacote vai ter um conjunto de código Java, tá? E a ideia dele é você agrupar códigos que têm um objetivo comum. Por exemplo, você tem aqui ele está separando, ó, aqui na pasta layout, só a parte de tela, ó. E aqui nessa parte do Java, que é um outro pacote, ele está separando só os programas. Mas vamos supor que o seu aplicativo seja, você queira separar, por exemplo, o código que vai acessar banco de dados num pacote, os códigos que vão acessar a tela num outro pacote, e assim, dentro desse teu aplicativo, você tem muitas opções dentro dele. Então, você pode dividir essas várias, vamos chamar de telas, né? Várias funções que eu vou ter dentro do meu aplicativo do celular. Aí eu posso colocar em vários pacotes. Então, por exemplo, se eu tenho vamos supor o aplicativo WhatsApp, né? Ele usa a parte de programação individual e a outra com grupos, certo? Então, eu posso fazer um pacote só para a parte do programa que trata com grupos, e eu posso ter um outro pacote que só trata do programa que mexe com usuários, tá? Então, assim, é uma forma de trabalhar com pacote. Então, a ideia dele o pacote ele serve para organizar. Pense com esse pacote, já viram aquelas caixas organizadoras que vocês usam em casa para colocar livros dentro, objetos de vocês, etc. Então, imagine o pacote como sendo uma caixa organizadora. E dentro do pacote eu vou ter alguns tipos de código, tá? E aqui ele já separa, inclusive, ó. Eu tenho um pacote que é para colocar os meus testes,
e eu tenho um pacote que é para colocar os meus programas, tá? Então aqui eu vou colocar aqui eu vou usar aqui o main activity. Então só para vocês entenderem, tá? Supondo aqui que eu estou no mínimo aqui do meu código mínimo, né? Então eu vou ter aqui na pasta app, dentro dela eu vou ter a pasta Java. E dentro dele eu vou ter o pacote que eu determinei. Então é br.edu.ifan.helloapp. HelloApp é o nome, a aplicação que eu estou usando aqui. E aqui dentro dela eu tenho o main activity, que é um programa. Aí eu clico duas vezes no main activity, aí ele abre. Aí eu vou minimizar aqui, ó. Posso clicar aqui nesse sinalzinho de menos, aí eu diminuo a outra tela. Aí já aparece a minha tela completa aqui. Então aqui, ó, o que que acontece? O meu arquivo Java, todo arquivo Java, ele tem pelo menos uma classe dentro dele, tá? Nesse caso aqui, é assim, toda classe Java, ele vai ter que ter um nome que é o mesmo nome do arquivo .java aqui, ó. Então, a minha classe, public class main activity, ela vai ter o mesmo nome aqui do meu arquivo mainActivity.java. Isso já é do Java, tá, pessoal? Vocês entenderam aqui o porquê, tá? Assim, é uma regra, tá? O nome da classe tem que ter aqui o é o mesmo nome do arquivo .java, tá? Então, todas as vezes que vocês criarem uma classe nova, ele já vai criar um arquivo, a gente vai ver isso daí, tá? Depois como é que cria uma classe nova. Ele já vai fazer para você o arquivo e vai fazer também, dentro do arquivo já vai ter o nome da classe. E aqui a gente vai ver também, com mais calma, tá? Depois, que toda classe principal, eu falei, inclusive na aula passada, né? Toda activity activity é tudo que tem qualquer programinha dentro do Android que tenha uma tela, é um programa que ele é formado por uma tela e um programa em Java, tá? Ele é um conjunto, na verdade. Ele representa uma tela e a tela que eu acabei de explicar para vocês, que é aquela tela chamada activity underline main, né? .xml, o arquivo XML. E aqui é o código Java correspondente a ela. E esse código Java, como é que ele funciona? Ele vai ter a classe MainActivity, que faz herança. Você já conhece o conceito você já deve ter visto o conceito de herança, né? Essa classe chamada AppCompatActivity. O que é a ideia? É para dizer que a minha MainActivity ela é uma activity. É isso que ele quer dizer aqui. E toda activity ela vai ter um método chamado onCreate. O que é o onCreate? Tudo que você vai fazer no teu programa, assim que você ligar a tua aplicação dentro do celular, esse método chamado onCreate vai ser executado. Então, aqui dentro, ó, ele começa aqui, tá? Nesse abre chaves, e o código termina aqui no fecha chaves, ó. E aqui dentro vocês vão colocar os comandos que vão ser executados assim que a aplicação tiver sido aberta, né, dentro do teu celular. Ele chama de launched em inglês, ou lançada. Ou seja, quando você clicou na aplicação, aí ela vai ser automaticamente esse método onCreate vai ser chamado. Então aqui dentro você vai escrever todos os códigos que são necessários para que a tua aplicação funcione. Tudo bem? Aí aqui eu vou fazer algumas ligações com os componentes de tela e eu vou trabalhar com eles. Essa que é a ideia aqui do Android Studio. Então, assim, eu tenho aquele botão, né? Deixa eu fazer uma coisinha rapidinho para vocês verem. Só uma demonstração aqui, mas ela ainda não... Eu não vou explicar a aula, tá? Vou só mostrar para vocês a ideia. Eu espero que eu consiga depois executar. Eu estou abrindo de novo aquela minha tela, tá? Aí eu falei para vocês que tem um botão e eu vou aqui nos atributos do botão, tá? Eu vou dar um nome para ele. Sei lá, botão OK. E aqui o texto dele, eu vou criar aqui um
recurso, a gente vai já ver isso aqui, tá? Name, ok, ok. Então, o que é a ideia aqui? É que na minha tela ela tem um botão bem no meio que se chama OK, tá bom? Aí, para funcionar esse botão, eu vou criar um novo método aqui, public void onClick, chamar de button OK onClick. Esse vai ser o nome dele, tá? O legal do Android Studio também, é que essa IDE dele, tá? É uma IDE da IntelliJ. E ela, automaticamente, ela já cria o código para você, ó. Então aqui, viu, ó, ele está com erro, está em vermelho, ó. Eu dou Alt Enter, aí ele cria os imports aqui. Para que servem os imports? É que view é uma classe. Ela está dentro de uma biblioteca, ó. O nome da biblioteca ela se chama android.view e dentro dela tem uma classe chamada view. Então, assim, você não se preocupa com as bibliotecas, tá? É muito legal isso daqui. Basta que você saiba usar as classes, mas a gente vai aprender aos poucos, tá? O que vai ser a ideia? Quando eu clicar no botão, ele vai mudar o nome dele. Vamos supor aqui. Depois eu mudar o nome do botão. Deixa eu ver se eu crio um toast. Ele vai mostrar uma mensagem, né? Toast. Ponto. Make text. Aí eu vou botar aqui this, vírgula, olá, vírgula, toast, ponto. Poxa, ele perdeu aqui. A ideia é não explicar, só estou fazendo uma demonstração, tá? Toast.lengthlong. Ponto show. O que foi legal aqui? Não sei se vocês perceberam. Ó. Quando eu fui apertando nos pontos aqui, ó, ele automaticamente apresentou para mim um menu com os possíveis métodos que eu vou usar, tá? O que isso aqui faz? Esse toast.makeTest, né? Ponto show aqui, ó. Ele mostra não sei se vocês já viram, quando você, por exemplo, salva algum contato numa agenda, aí na parte de baixo do celular ele mostra uma mensagem, contato salvo, por exemplo, tá? Então a ideia é mostrar essa mensagem quando eu clicar no botão. Então aqui eu criei um método, tá? Agora falta ligar esse método ao botão. Deixa eu fazer logo isso. O botão está aqui, aí eu venho aqui nos atributos, ó, do botão, aí eu vou procurar um atributo chamado onClick. Tá aqui, ó, onClick. Aí quando eu clico aqui, ó, ele vai aparecer o método que eu acabei de escrever lá. Então o que está acontecendo aqui? Quando eu clicar no botão, ele vai chamar aquele método lá chamado button onClick que eu cliquei. Então o que eu estou mostrando aqui para vocês? É só uma demonstração, tá? Ainda não estou explicando muito isso daí, não. Não se preocupe que a gente vai aprender aqui. Eita, o botão ficou meio maluco aqui. Depois eu vejo o que vai acontecer. Bom, a ideia aqui é a seguinte, ó. Quando eu o botão está aqui, né? Está aqui no meu programa. E ele está ligado o que é o onClick aqui? Quando eu clicar no botão, ele vai chamar o método button onClick. E esse método está onde? Dentro do meu programa. E o que vai acontecer? Eu vou pedir para ele mostrar uma mensagem que é com texto olá. Tá bom? Agora o meu botão ficou meio estranho aqui. Deixa eu ver se...
A altura dele ficou com 0. Isso que tá estranho. Deixa eu botar a altura dele com 12. E a largura 89. Vamos ver. Pronto, agora ele resolveu aqui, ó. O tamanho dele está em altura com 12 e 89 aqui de largura. Deixa eu botar aqui um. Bom, bora ver se ele executa aqui. Tinha uma aplicação que estava rodando aqui, ó. O minha Hello App, né? Aliás, deixa eu tentar aumentar o tamanho desse botão, que talvez a gente consiga visualizar ele, né? Eu vou parar minha aplicação que estava anteriormente, eu cliquei no botão aqui que foi um vermelho, que ele parece com aquele botão stop, né, de gravador. Eu vou aumentar o tamanho desse botão, tá? Deixa eu botar logo aqui 100 de largura. Ou... Deixa eu botar ao invés de 12 aqui, 20. Então o texto do botão é OK. Olha aqui, ó. Lembra que eu mostrei para vocês o OnClick? Agora ele está aqui nessa parte do XML, ó. Tudo que eu mudar lá, todas os atributos que tiverem aqui na minha tela de atributos, ó, lá do meu botão, deixa eu clicar no botão de novo, né? Aqui o botão. Todos os atributos que eu tiver aqui desse botão, ó, eles são apresentados aqui. E os atributos que eu mudar, eles automaticamente aparecem no XML. Por isso que quando eu mudei aqui o OnClick, ó, ele já mudou o nome também, ó. Button OK OnClick. Agora vamos embora. Eu parei a aplicação antes, tá? Bora executar. Bora ver se esse botão aparece, né? Assim, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, ó. Quando ele mostrar essa mensagem, Install Successfully Finished, ó, o botão apareceu aqui, ó. Eu cliquei nele, ó. Olha a mensagem embaixo, ó. Olá, ó. Vocês visualizaram a imagem, pessoal? A Sim, mensagem? professor. Bem legal. Então eu clico nele, ó. Já apareceu para vocês um olá e umas boas-vindas aí para vocês. Então, assim, o que eu mostrei para vocês aqui, em resumo, é que o Android Studio ele tem um simulador, que é esse aqui, tá? Que eu estou mostrando aqui. Eu posso até, inclusive, ele tem outros modelos de simulador, eu posso depois mostrar para vocês, tá? Então, toda vez que eu clicar, ele vai mostrar o olá aqui para mim, né? Aí eu vou minimizar aqui, vamos ver o código. Então, só para resumir, quando eu abro o meu código novo, né? Ele vai me mostrar uma tela, que é uma tela pode ser representada no formato texto, que é um texto XML, tá? Ou no formato de design, que aí mostra a tela e aí eu posso arrastar componentes aqui da esquerda para dentro dessa tela. Tudo bem? E a outra coisa que ele vai me mostrar é um programa, um arquivo.java. E dentro dele eu vou escrever o meu código, tá? Então o que vocês vão aprender aqui? Nesse curso vocês vão aprender a usar esses componentes aqui, ó, que são os principais, para vocês arrastarem aqui para a tela do celular, tá? E vocês vão aprender a acessar esses componentes que estão na tela e escrever algum código para representar o comportamento desses, quando alguém fizer alguma coisa com esse componente. Então, escrever o código aqui do celular, tá? E aqui, inclusive, o que eu fiz, né? Eu criei um novo método na classe MainActivity chamado button_OK_click. E eu liguei esse método ao botão OK, que estava aqui, ó, através desse atributo. Assim, eu tenho que clicar no botão, né, primeiro. Eu clico no botão, aí eu venho aqui nos atributos, e aqui, no caso, eu usei o atributo onClick para ligar
naquele método lá, ó. Só para fechar aqui, deixa eu mostrar uma coisinha rápida, ó. Eu vou, eu vou comentar esse método aqui, ó. Então eu coloco aqui barra asterisco, asterisco barra, pronto. Ele já fez automaticamente para mim quando eu dei Enter, ó. O que que vai acontecer? Olha aqui, ó. Tá dando erro, ó. Porque esse daqui não existe. Eu vou tirar daqui, ó. Ele já reconheceu. Então, quando eu clico aqui, ó, nas opções de método, ó, ele não mostra para mim nenhum, ó. Agora, deixa eu tirar o comentário daqui, ó. Agora o método está ativo, né? Eu posso usar esse método aqui. Então, quando eu vou aqui no botão de novo, né? Cliquei no botão, eu venho aqui nos atributos e eu vou procurar a propriedade onClick, ó. Ó, já apareceu o método aqui de novo. Para mim, eu seleciono o método. Então, o que que vai acontecer? O onClick diz o seguinte: todas as vezes que você clicar no botão, ele vai chamar esse método aqui, ó. Aí pronto. Então, por isso que quando eu clico no botão, que infelizmente não está sendo visualizado, acho que foi algum erro de memória aqui. Eu vou ter que verificar depois o porquê, né? Mas eu clico no botão, aí ele aparece aqui a mensagem Olá para mim. E aqui, esse celular que está aparecendo aqui, ó, ele funciona como celular comum. Eu vou fechar minha aplicação, ó. Aí tem uma outra também aqui. Ó, é um celular completo, ó. Aí eu clico aqui, ó. Tá aqui minha aplicação, que é o Hello App, ó. Clico nela e tá o Olá. Deixa eu ver se ele tem alguma outra aplicação, ó, Agenda. Clico nela aqui, ó. Isso aqui foi uma que a gente fez no período passado com os colegas de vocês, ó. Então eu clico aqui na agenda, né? Aí eu posso alterar aqui o endereço dele, Rua dos Alunos 02. Clico em salvar e pronto. Ele já vai aparecer aqui de novo, ó. Cliquei em salvar. E aqui eu posso excluir, aqui eu posso cancelar, né? E aqui eu posso acrescentar aqui um novo contato e assim por diante. Então esse aqui foi um aplicativo que a gente fez no período passado, tá? E é um dos aplicativos que vocês vão começar a trabalhar junto com ele. Porque assim, enquanto a ideia aqui é aprender fazendo, tá? Então, acho que eu já cheguei aqui no limite, né, do tempo. Então, acho que... E aí, pessoal, o que que vocês acharam aí? O que que vocês viram? Gostaram do Android Studio? Então, a ideia dele, pessoal, é ser muito prático, ou seja, vocês arrastarem os componentes para cá, para a tela, e depois usar o programa para mostrar o comportamento que o teu celular vai ter, escrever o código, né, com o comportamento que o celular de vocês vai ter, enquanto para fazer a aplicação que vocês querem, tá? Então é essa que é a ideia aqui. E aqui eu posso, e se por um acaso eu fechar, né? Fechei aqui os dois programas, como é que eu vou achar eles de novo? Eu vou aqui em Projects, todos os programas vão estar dentro da pasta Java, ó, no primeiro pacote aqui. E as telas vão estar em Res, que é Resource, né? Layout. Aí eu tenho aqui o Activity Main. Aí eu já vou ter aqui as minhas telas, tá? Aí só outra coisa aqui em cima, né? Que eu posso. Aqui em cima eu tenho o controle da minha aplicação. Ah, sim, eu tenho também aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho uma tela chamada Run. E aqui, por exemplo, eu posso visualizar erros ou alguma coisa que tenha acontecido. Inclusive aconteceu algum erro aqui. Aconteceu algum erro aqui que ele não permitiu. Talvez por isso que a minha tela não esteja aparecendo. Mas aqui o que que é importante, ó? Eu posso parar minha aplicação aqui, ó. Aqui é uma aplicação anterior, né? A aplicação que eu estava executando, eu posso parar aqui. E aqui também eu posso apertar o botão Run, ó. Aí instalou a aplicação e já mostra aqui no
no meu celular. Então, essa tela de run, ela é importante, tá, pessoal? Porque, assim, às vezes a gente precisa fazer alguns testes com a aplicação e aqui nessa tela de run, ele funciona como a saída padrão Java, né? Então, por exemplo, aqui, eu posso até rapidinho só fazer uma mudança no código, só para vocês verem como é que funciona o run aqui. Eu vou aqui em Project, eu vou no meu código, Main Activity. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar aqui o projeto, né? Além de mostrar na tela, eu vou querer que ele mostre na saída padrão. Então, eu posso fazer aqui, ó, system.out.println. Aí eu vou colocar assim, botão clicado. Aí eu ponho ponto e vírgula aqui, né? O que é o system.out.println? Println é o comando que ele imprime esse texto aqui na saída padrão e passa para outra linha, né? Então vamos executar ele aqui, ó. Então aqui no run, eu paro a minha aplicação e eu executo de novo. Eu estou no run, tá? Então aqui ele instalou, né? Aí agora vamos ver o que vai acontecer. Eu clico aqui, ó, no botão OK, ele mostrou a mensagem Olá para mim, ó. E olha aqui, ó, ele mostrou aqui para mim, ó. E barra system.out, ó, botão clicado. Então, essa abinha aqui de run, quando eu clico nela aqui, ele pode aparecer ou desaparecer, né? Pode ver que ela está toda aqui, ó. Esse aqui é o quadrado dela do run. Eu posso minimizá-la por aqui, ó. Diga, César, o que não ficou claro? César, você comentou que não está claro, eu não entendi. Bom, a princípio o que eu estava explicando era o seguinte, ó. Eu tenho aqui o meu código, né? E o que eu estava explicando aqui, eu posso controlar a execução da aplicação usando esses botões que estão aqui em cima, principalmente aqui eu tenho o stop, né, que é para parar a aplicação. Quando eu clico aqui, ele para a minha aplicação. E eu tenho aqui um botão play, ó, que é para executar a minha aplicação. Quando eu aperto o play, ele diz que foi instalado, né? E a minha aplicação aparece aqui na tela do meu celular. Aí quando eu clico no botão, aí ele aparece as mensagens aqui. Só que o que eu comentei também, ó, é que aqui embaixo, nesse run, nessa telinha aqui, ó, eu também posso controlar minha aplicação. Então aqui eu posso parar minha aplicação e aqui eu posso reiniciar, eu posso reexecutar minha aplicação se eu fiz uma mudança, né? Então agora é o seguinte, ó, todas as vezes que eu clicar no botão, ó, ele vai mostrar a mensagem olá, olá aqui, né? Mas também eu pedi para ele mostrar para mim, ó, botão clicado, ó, tudo bem? E isso está aqui nessa tela chamada Run. Se eu clicar nela, ela desaparece ou ela aparece, ó. É assim que funciona. E como é que a mensagem foi parar aqui, ó? Porque eu coloquei esse comando, system.out.println, ó. O nome do comando é println, tá? Então eu posso botar aqui, posso até mudar aqui, ó, botão clicado pelo professor. Aí eu vou aqui no run e eu peço para reexecutar, ó. Fazer um rerun, rerun. Aí ele está executando, diz que instalou, ó. Quando ele instala, quer dizer que agora está com o meu novo código, tá? Aí quando eu clicar, ó, ele apareceu a mensagem olá, olá, né? Que é aquela mensagem a partir do toast. E aqui, ó, na saída apareceu aqui a mensagem que eu botei lá, ó. Botão clicado pelo professor, aqui no run. Então, todas as vezes que eu clicar no botão, ele vai mostrar essa mensagem para mim. Aí aqui eu posso clicar de novo no run e a tela sai, né? Aí ele me mostra aqui
o meu programa Java porque estava no fundo da tela. Ó. Você pode ver que o meu programa veio parar aqui em cima. Eu posso até aumentar, diminuir o tamanho da tela. Ó. E aqui em cima eu vou ter o meu programa. Aí aqui eu estou rolando o mouse, ó, aí eu consigo visualizar outras partes do meu programa. Então, assim, o objetivo aqui da aula, pessoal, foi mostrar o Android Studio, tá? Como que ele funciona, o que é parte dele para vocês fazerem as aplicações e como iniciar uma aplicação e como executá-la, tá? Então, essa que é a ideia aqui do Android Studio. É, essas mesmas instruções, elas estão aqui, ó, na página do Developers Android, né? Deixa eu diminuir aqui um pouco, vocês não enxergam nada, né? Desculpa. Então, aqui nessa página, que eu vou passar para vocês, tá? Ele mostra aqui como criar um projeto. Então, tudo que eu expliquei aqui para vocês, para começar essas telas, tudo que eu coloquei aqui, ó, são esses comandos que estão aqui, inclusive para executar. Ó. Então, ele explica direitinho aqui como é que eu uso o emulador, como é que eu clico no play aqui, ó. Ele tá até falando para mim, ó, clique em run aqui, ó. Foi o que eu fiz, tá? Aí ele mostra para mim que vai ter a mensagem Hello World para vocês. Alguém acabou de falar que vocês têm dificuldade em PO, vocês não viram. O que aconteceu? Vocês podem me explicar aí? Professor, em PO, o professor só deu mais a parte teórica. A prática não tivemos. Ele falou que quando voltássemos na aula presencial, ele ia conseguir. Ah, entendi. Bom, Aí a a gente gente ficou um pouco prejudicado nessa matéria de PO. Mas a parte teórica, ele deu. tá. Essa parte teórica ela vai ajudar bastante a gente, tá, pessoal? Da Sim, parte sim. de PO. Mas eu tenho uma apostila em Java que, se vocês quiserem, vocês podem consultar. Eu vou colocar, inclusive, no Cigar, tá? Para que vocês possam usá-la e acompanhar um pouco do Java, tá? Pode ser? Pode sim, professor. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas assim, vale a pena, tá? Que é uma situação assim que tudo bem que vocês vão ter que usar o material, mas deixa eu só colocar uma coisa. O problema é que rever um curso inteiro é complicado, tá? Então, assim, eu particularmente eu não vou poder passar PO para vocês, mas vocês vão acabar aprendendo muito, porque assim, os conceitos de PO eu aplico aqui direto, tá? Então, assim, eu posso detalhar um pouco mais. Mas se eu ficar detalhando muito, corre o risco de a gente não conseguir atingir o nosso objetivo aqui com o Android Studio. Mas assim, eu vou colocar esse site, tá? Eu vou colocar a apostila de Java e tem uma apostila de Android que eu tenho aqui que eu vou colocar também no Android Studio, tá? Aí a gente vai poder trabalhar direitinho. Tudo bem? Então aqui eu já estou extrapolando demais o tempo, tá, pessoal? Para gente, mas assim, é, o que eu recomendo para vocês é depois de acessar essa página aqui que eu vou colocar do Android, com a apostila também, tentar instalar o Android Studio. Mas eu já aviso o seguinte: o Android Studio, numa máquina que tem menos de 8 MB de RAM, ele funciona de forma lenta. Então vocês vão ter que ter um pouco de paciência, tá? Aliás, um pouco não, uma paciência média aí para poder rodar os programas. Tudo bem? Aí como é que a gente pode fazer, né? Durante as aulas eu vou mostrando para vocês, tirando as dúvidas aqui, e depois vocês podem executar os códigos nos computadores de vocês. Essa que seria a ideia, já que todo mundo falou aqui que tem algum computador em casa, então assim,
já dá para trabalhar, mas ele vai funcionar bem lento, tá? Aqui no meu tá, tá até rápido aqui pro que o Android Studio é, tá? Ele funciona realmente bem lento e assim, o que vocês podem também fazer para reduzir a lentidão dele é não usar mais nada além dele quando vocês estiverem programando com o Android Studio, tá? Aí talvez resolva aí a situação. Mas depois vocês dão uma olhada na apostila de Android e que eu vou colocar, tá? E vocês podem usá-la para instalar o Android Studio. E na sexta-feira a gente vai ter outra aula também, tá? Para a gente ter tempo aí para poder trabalhar. Pessoal, alguma dúvida aí? Aqui foi mais uma demonstração do que uma aula, tá? Porque numa aula vocês teriam praticando aqui a coisa. Comigo, eu gosto muito de trabalhar com o aprender fazendo, né? Eu mostro uma coisa aqui, você já parte para o código lá. Essa que é a ideia, né? Mas da forma como a gente está trabalhando, vai ser, eu vou mostrar o código completo, aí depois vocês vão tentar repetir a mesma ideia no, 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 no computador de vocês, tá? Depois da aula. Porque assim, se a gente for tentar fazer no meio da aula, aí vai atrapalhar bastante, porque muitos de vocês não vão conseguir acompanhar. Mas fazendo depois vai ficar tranquilo. Pessoal, então eu pediria para vocês aqui, eu vou parar a apresentação, tá? Aqui eu vou fechar o Android, mas eu vou mais parar a apresentação aqui. Deixa só eu mudar aqui a minha resolução. Vai ficar difícil aqui, ó. Aqui. Eu queria que vocês escrevessem o nome de vocês aqui no chat, tá? Para fazer a chamada. E eu vi que teve algumas pessoas aí que só tem 5 pessoas agora. Aconteceu que saiu muita gente, hein? Tá, eu vou tentar checar aí quem mais participou. Mas assim, muita gente saiu aqui. Você sabe dizer por quê aí? Bom, vocês não podem responder por ele. Bom, mas aqui eu vou continuar. Então eu encerro a aula aqui, tá, pessoal? Para até a gravação já já. E até sexta-feira. Fiquem com Deus. Boa noite, professor. Obrigado.